Oi, pessoal, tudo bem? Tudo sobre o episódio 3. O perdão ajuda a curar o arrependimento? Será que isso vale? Será que é interessante saber isso? Por que o perdão precisa ter relação com o arrependimento? Será que é isso? Nós vamos ver tudo isso no episódio Loki. Fique comigo até o final, que tem muita surpresa que eu preparei para vocês, que está sensacional. Então se prepara. Então vamos começar a nossa análise sobre o episódio 3 de uma forma jamais vista. Primeiro, meu nome é Denis Castro, sou cineasta, sou gestor de projeto e criei esse vídeo para contextualizar sobre algumas referências que eu venho trabalhando e pesquisando sobre Loki. Onde nós temos a Sofia de Martino. Quem que é essa menina, gente? Quem que é essa menina? Ela fez um filme chamado Yesterday, né, sobre a história de uma situação numa linha do tempo imaginária, onde ninguém lembra dos Beatles, e ela fez uma série interessantíssima chamada Flowers. Eu acredito que foi Flowers que a Kate escolheu ela como personagem para ser a Sylvie, né? Ela que aparece no episódio 2 no final e aparece no episódio inicial do 3, né? Que ela vai contextualizar com Loki. E essa personagem é interessantíssima, né? Mas vamos entender aonde estão as suas referências para a gente compreender, né? Flowers, para vocês que não conhecem, ainda é novo aqui no Brasil, é uma comédia de humor negro, né? Onde envolve sobre membros excêntricos que moram numa família maluca. É divertidíssimo, pelo que parece. Não tem como a gente assistir porque está inédito, mas eu acredito que deve chegar em breve, porque eu vi que ela tem a distribuidora da Netflix, tá certo? Depois eu preciso falar da dubladora. De quem que é a dubladora da Sylvie, né? Da Sofia de Martino. A dubladora nada mais é do que a Jennifer Gouveia. Quem que é a Jennifer Gouveia? Primeiro nós vamos falar que ela dublou a Aida, né? Do Agentes da S.H.I.E.L.D. quarta temporada, que é a atriz chamada Mallory Jansen. Mallory Jansen que faz a personagem da Aida. E depois ela também dublou a Nimue, que é a atriz Catherine Langford, que ela que faz a personagem de Cuthbert, a Lenda do Lago. Vou começar as referências que tem de Loki, que é interessante, tá? Por que eu tô falando de referências de Loki? Porque nós temos um trailer em Eternos, onde mostra a Sprite, ou Duende, no finalzinho, onde tem ela atrás de um vulcão. E ali tem umas traquinagens interessantes dela, porque Loki e Sylvie mostram uma cena interessante que eles estão conversando. E mostra essa questão das cores, né? Você viu lá, tem uma cor violeta que vocês vão ver no cenário, que cor violeta quer dizer muito de reflexões, de entendimento, de contrastes, de discussões, de você entrar com perdão, entrar com arrependimento. Não que no momento apareça perdão ou arrependimento, mas existe um subtexto ali dentro da fala de Loki e Sylvie, né, ou a variante, que mostra isso muito, essa questão desse contraste que ela tem envolvendo os dois conversando. Depois nós temos que considerar que tem uma referência interessante com a Aida, que eu já falei com vocês, né, que essa personagem, a vilã, que é a Mallory Jansen, ela provoca muito porque ela vai criar um mundo totalmente aleatório a partir de um livro que aparece na WandaVision, e ela vai começar a controlar todo mundo, vai limpar a mente das pessoas, como a TVA está fazendo com as pessoas. Tem uma metáfora em cima disso, vocês podem assistir Agentes da S.H.I.E.L.D., quarta temporada, que vocês vão perceber. E aqui é o Phil Coulson, né, aquele que sofreu aquele acidente em Vingadores pelo Loki, né? Essa cena é bem interessante, porque ela está manipulando Phil Coulson, que é o chefe é o líder, né, do Agentes da S.H.I.E.L.D. Eu queria contextualizar também, gente, que nessa quarta temporada do Agentes da S.H.I.E.L.D. aparece um motorista fantasma, que tem a simbologia do motoqueiro fantasma, né? E ali contrasta muito com o livro, novamente, que apareceu em WandaVision, e vai aparecer esse livro lá no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Uma coisa que eu quero contrastar também, gente, que eu não falei, é que aparece na quarta temporada do Agentes da S.H.I.E.L.D. um motorista fantasma, que é o conhecido como Robin Reyes, que ele faz um pacto e daí dá superpoderes para ele. E quem faz o personagem dele é o Gabriel Luna. Para quem não conhece o Gabriel Luna, ele foi o vilão no último Exterminador do Futuro. Depois eu quero contextualizar também uma outra coisa, que é a Feiticeira Escarlate,
Olha a tonalidade das cores de novo, vai contrastar com o episódio 3 do Loki lá, pra vocês verem. Olha, compara as cores pra vocês verem. Ela é a Feiticeira Escarlate, ela deixou de ser Wanda para ser a Feiticeira Escarlate. Vocês vão entender lá na série que vocês vão compreender por que ela fez isso. Então, tem uma referência disso no episódio 3 também de Loki. No início do episódio 3, tem uma música chamada, traduzindo para o português, chama Monstros que Atormentam, que é da cantora Haruki Kyoto, que é de 2019, e fala essa frase aqui, é interessantíssima e contrasta muito com o que vai falar o episódio. Por favor, me perdoa, eu tenho pensamentos ruins na minha cabeça. Ou seja, Loki é sempre atormentado pelo aquilo que ele não consegue. Loki não consegue viver de acordo com o que ele pensa. Sempre ele é desviado, porque ele é o rei da trapaça. Mas será que ele não está sendo trapaceado? Será que ele está promovendo uma nova trapaça? Ou ele está sendo trapaceado? Será que a fuga dele é verdadeira? Ou é um pseudo falso que ele está criando? Será que aquelas imagens que ele projetou no planeta, aquilo ali, será que existe? A gente já viu lá em Ragnarok, a gente já viu lá em Thor 2, como ele é capaz de criar algumas cenas fictícias. Por exemplo, esse personagem que vai aparecer em Eternos, que é a Sprite, ou a Doente, que é personagem dela, Lia McHugh, que ela fez o Chalé, que está na última revista que eu falei sobre o Eterno, tudo sobre o Eterno, vocês podem conferir nos cards. Ela também adora criar traquinagens. Só para você ter ideia, tem um episódio nos quadrinhos que ela dá um drible todinho nos Eternos e ela quer ser adulta, porque a Sprite, a Doente, ela não pode ser, ela sempre será uma criança, ela nunca vai ser adulta, é uma eterna criança. Só que ela promove uma traquinagem, muda a realidade, muda tudo, para que ela seja uma adulta. E ela é a Loki dos Eternos. Então, qualquer semelhança é mera coincidência, tá, gente? Se prepara que pode ser que isso, talvez, aquilo que o Loki está vivendo, não existe nada ali, talvez seja irreal. Não sei, é uma ideia que eu estou passando na minha cabeça em cima do que o personagem Sprite faz. Depois eu queria contextualizar a cena de uma explosão que acontece lá com Krakatoa, que é na série Túnel do Tempo, que passa na Rede Brasil, do Ivan Halley, que tem esse contexto de destruição do fim do mundo. E à toa que acontece. O próprio episódio chama Lamentes. Se você pegar esse Lamentes, quer dizer em latim, quer dizer o quê? Lamento, me perdoa, eu preciso aprender, eu preciso crescer. Existem algumas cenas no Loki, você vai ver, que ele tem esse crescimento interno, tá? E tem essa referência com o Túnel do Tempo. Novamente, eu falei que no segundo episódio tinha, e aqui tem de novo um novo cenário com o Túnel do Tempo. Depois vocês buscam essa imagem lá. No meio da série, uma música maravilhosa do Elvis Presley, de 1957, chama Luz Escura. Eu vou ler para vocês verem que legal, gente. Olha só. Luz escura, qual é a causa da sua vida se retirar? É porque eu perdi meu amor. Ou seja, novamente vem a questão do amor. Será que o amor que ele está promovendo ali, contando, é verdadeiro ou é apenas uma falsidade? Você acredita que o amor é como se fosse uma adaga, igual ele fala? Vocês vão ver o texto lá que é muito filosófico. Amei essa cena, muito interessante, que compara o amor com uma adaga. Ou seja, ao mesmo tempo ela pode ser uma protetora, mas ao mesmo tempo ela pode te ferir, né? Se você lembrar muito do que Shakespeare falava, ele dizia o seguinte: para você construir um personagem do lado negro da sua força, ou seja, vai com Darth Vader, você simplesmente tem que promover o que ele não gosta, que é contrariar o próprio amor. Essa ideia do Elvis Presley, essa música Lua Escura, contrasta muito com esse cenário. Eu percebi isso na série, no episódio. Nós temos uma homenagem, é uma homenagem maravilhosa, não sei se vocês perceberam, dentro do trem, que tem uma cena dos quadrinhos do Perfura-Neve, que foi criado por Benjamin Legrand e Jacques Le Beau, que são dois quadrinistas franceses maravilhosos. Mas quem são eles, Denis? Agora que vocês vão descobrir. É o cara, é o que criou, que deu origem a Expresso da Manhã. Aí vocês conhecem, né? Que tá na Netflix. Só virou até série, tá na Netflix. E quem que é o criador? Aquele criador antigo lá, até passou essa semana na Globo. Bong Joon-ho, que criou o Expresso da Manhã. Foi um filme com o Chris Evans, que no momento que ele estava bem ruinzinho das pernas, chamaram ele para estrelar o Expresso da Manhã. E Chris Evans dá um show. Tá? E ele é o ganhador do Oscar, né, do ano retrasado de Parasita. Então, olha quantas referências tem nesse episódio de Loki. Da Sylvie começar a ler a mente das pessoas. Aquilo ali não é novo nenhum, de jeito nenhum. Porque no X-Men já mostrou o professor Xavier, que fez, né? Ou seja, mostrou até no cinema pelo Patrick Stewart, né?
que foi o capitão lá da Star Trek Nova Geração, já foi o James McAvoy, já fez também o It, a Coisa 2, então os dois personagens trabalham, os dois atores trabalham muito bem. E o Professor Xavier é muito icônico, né? Ele quer ajudar os próprios mutantes, proteger eles do preconceito dos humanos e tudo mais. Uma outra personagem que é poderosa é a Jean Grey, que também lê a mente das pessoas, né? Como a Sylvie mostrou, como o próprio Loki faz, né? Que quem fez foi primeiro a Frank Jensen, né? E depois a Sophie Turner. A Sophie Turner eu já falei há pouco tempo aqui do Games of Thrones, que ela foi personagem, e a Frank Jensen trabalhou naquela Busca Implacável, né? Com Liam Neeson. Então, nós temos muitas histórias a contar. Um outro contraste que tem interessante em Loki, episódio 3, é a questão da viagem multidimensional, que eles falam muito, a questão da linha tênue correta, da linha da TVA falando, que foi baseado, eu procurei e achei uma referência, do diretor Tracy Tomé, de uma série sensacional. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que elas estão fazendo um remake dela, chamado Sliders, que é maravilhoso, acho que passa no canal do Sci-Fi. É maravilhoso porque é dimensões paralelas. E contrasta muito a questão da viagem do tempo. É um rapaz que cria um aparelho, ele vai viajar no tempo para todos os setores, né? Só que nunca ele vai voltar para o tempo que ele estava, porque sempre que ele for voltar, ele sempre vai estar 1 minuto adiantado do que ele iniciou. Isso é muito contrastante, porque tem muito a ver com essa viagem do tempo que está acontecendo lá no Loki, que aconteceu lá no Vingadores Ultimato, que aconteceu ali um pouco em Wanda, quando ela mexeu também no tempo ali na questão da casa dela, das pessoas sendo paralisadas e viver um mundo diferente, ou seja, de um tempo diferente, de acordo com o que estava pensando. E é o mesmo criador de Fogo no Céu, né? Para quem nunca assistiu, Fogo no Céu é um experimento que teve, baseado em fatos reais, sobre contatos alienígenas, né? Dizem que foi real essa história, mas Fogo no Céu tem muito contraste. Então, se você juntar Tracy Tomé, juntar Bong Joon-ho, se juntar os mutantes, tem muito contraste envolvendo em cima o episódio 3 de Loki. Em cima disso, eu pesquisei sobre a questão do tempo, para a gente entender um pouco por que essa série Loki foi criada. Eu falei primeiro em Eterno sobre Cronos, agora eu vou trazer o Cronos para a mitologia. Cronos é o deus do tempo, não é à toa que Zeus é filho deles, né? Só que acontece um efeito muito interessante, que ele não gostou dos filhos deles, não estava concordando com as atitudes dele. Então ele devora todos os filhos, só que Zeus foge, que é um deus também, foge. E bola um plano para que Cronos possa voltar todos os filhos de novo. E como que foi esse plano? Zeus tinha um filho chamado Kairos. E Kairos nunca gostou do Cronos, pelas atitudes deles, porque Cronos, o que é? O deus do tempo. Então sempre ele era malvado. Olha só, a própria foto vocês verem aqui, ó, ele está com o planeta coordenando, ou seja, eu que mando, você tem que fazer isso, ou seja, aquele chefe brigão mesmo, ou seja, dá tempo, meta. É mais a questão do Cronos. E Zeus, o que foi? Bolou um plano com o filho, que é Kairos. Kairos é um deus mais tranquilo, ele não concorda com esse lado brigão do Cronos. Então ele fala assim, deixa a minha vida levar, eu vou fazer de acordo com o tempo, não vou correr contra o tempo, porque ele sabia manobrar muito bem o tempo. Então, se você pegar o contraste dessa série, você mostra como que todos os episódios vem a manipulação do tempo. Aí eu pergunto para vocês, como que vocês estão controlando o tempo de vocês? Vocês estão controlando de uma forma o lado do Cronos, ou vocês estão controlando a forma do Kairos? Ou seja, você está você está organizando o seu tempo, mas você não está sendo escravo do tempo. Então, hoje, nesse momento, deixa aqui nos comentários. Você está controlando o seu tempo ou você está sendo escravo do seu tempo? E o que você achou do episódio 3 de Loki? Gostou? Achou interessante? Gostou das referências que eu coloquei aqui dentro da revista? Tem muito mais. Mas eu queria convidar vocês para vocês conhecerem aqui, ó, nesse card aqui, ó, que deve estar mostrando no YouTube aqui, para vocês conhecerem a revista que eu fiz sobre Aperte F5 sobre Eternos, que tem muita correlação que eu falei com vocês, e a análise do episódio 2 que eu fiz semana passada, sobre a questão da contextualização do Loki em relação a como as atitudes dele que está fazendo diante do Mobius, né? Será que tudo aquilo ali é verdade ou é apenas um teatro montado por ele? Isso a gente vai conhecer no 4º episódio de Loki. O mais interessante é saber como que vai continuar. Vocês vão assistir o episódio, vocês vão entender onde que parou,
porque criou um contraste muito interessante, como se, uai, acabou o episódio, o que aconteceu? Pois bem, gente, muito obrigado. Fique com Deus, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu, gente!